sou Luísa Janalis, facilitadora de barras de Access e CFMW certificada pelo Access Consciousness, e hoje eu vim falar para vocês sobre como liberar a preocupação para poder criar a sua vida de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, trazendo aquela vida que você verdadeiramente gostaria de viver. E se você já pesquisou um pouco sobre talvez lei da atração ou física quântica, mecânica quântica, essas coisas todas, você provavelmente já deve ter ouvido falar do tal do efeito Zenão. E o efeito Zenão é mais ou menos aquela história de quando a gente está olhando o leite, esperando ele ferver e ele não ferve de jeito nenhum. Esse é o efeito Zenão, porque a gente fica focado ali naquele leite, vai leite, ferve, 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 e ele nunca ferve. E aí quando você se distrai, o leite ferve tão rápido que ele sai melando o fogão todo. É basicamente isso. Então o efeito Zenão é quando a gente paralisa as coisas, porque a gente tá ali tão louco, tão preocupado com aquilo, que a gente não deixa as coisas fluírem. E a preocupação, obviamente, é uma das coisas que vai causar esse tal desse efeito do Zenão, essa paralisação da nossa vida. E aí, para fugir do efeito Zenão, eu vou trazer aqui para vocês duas ferramentas que vão te permitir relaxar, liberar a preocupação para que as coisas comecem a acontecer para você com muito mais facilidade. E a primeira dessas ferramentas é uma pergunta. Quem já ouviu falar um pouco sobre Access Consciousness sabe que as ferramentas que a gente mais usa no dia a dia são as perguntas. Não é qualquer pergunta, são perguntas que vão trazer uma clareza pra gente do que tá acontecendo ali, do que a gente pode criar, do que a gente pode fazer, né, pra gente ter mais consciência das coisas ao nosso redor e fazer escolhas expansivas para nossa vida. E a pergunta que eu quero trazer para vocês, a primeira pergunta é: verdade, isso é realmente relevante? Se você for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente fica se preocupando o tempo todo não é tão relevante assim como a gente achou que era. Às vezes, tem pessoas que a gente fica fazendo questão de manter na nossa vida porque a gente acha que são super importantes e, na verdade, aquela pessoa nem é tão importante assim para você, nem é tão relevante. É só o seu julgamento de que você acha que aquela pessoa tem que ter alguma significância para você. A mesma coisa com situações, com bens materiais e várias outras coisas. Então, quando você se faz essa pergunta, verdade, isso é realmente relevante para mim? Geralmente a gente presta atenção e percebe que, na verdade, aquilo nem era tão importante, que a gente está fazendo, às vezes, uma tempestade num copo d'água. E vai uma dica para você. Se você fez essa pergunta, verdade, isso é realmente relevante para mim, e veio um sim bem grande, geralmente é não. A gente fica tentando colocar significância em relevância e em coisas que, na verdade, nem são tão relevantes assim. Então fica essa dica. Se foi um sim, você ouviu um sim assim gritando pra você, provavelmente é um não. Então olha com carinho pra isso e percebe se não é você que tá colocando uma relevância numa situação que nem existe. E uma segunda ferramenta que eu vou trazer pra vocês é: relaxe. Como assim, Luísa, relaxe? Só vai me dizer isso para relaxar? Não, calma, vou explicar melhor. Quando a gente tá nessa loucura da preocupação, geralmente a gente fica tentando fazer com que as coisas funcionem, que as coisas sejam mais rápidas, que as coisas simplesmente aconteçam, e a gente coloca aquilo como a nossa prioridade número 1, num ponto que você só consegue pensar naquilo, você só consegue focar naquilo e você não consegue ver mais nada. E aí você trava. Quando eu falo relaxe, você pode fazer, por exemplo, a seguinte pergunta. Ao invés de perguntar como isso pode acontecer mais rápido, você pode se perguntar: como eu posso relaxar com isso? Simples assim, como eu posso relaxar com isso?
E automaticamente você vai começar a perceber, se você estiver realmente presente para a ferramenta, não é só falar da boca para fora, você realmente se perguntar: como eu posso relaxar com isso? Mais uma vez a gente vai para a questão da relevância e de começar a olhar as outras possibilidades além daquilo que a gente não está enxergando. E uma outra coisa que você pode fazer é perguntar: o que eu posso acrescentar à minha vida que faria tudo isso ser mais fácil para mim? O Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, ele sugere que a gente tenha pelo menos 10 projetos em andamento. Ele fala que se você tem 10 ou mais projetos em andamento, você não tem tempo de ficar preocupado com pequenas coisinhas. Você simplesmente vai relaxando e fazendo as coisas. Agora, se você só tem 1 ou 2 ou 3 projetos andando ao mesmo tempo, você vai querer se focar em várias coisas que na verdade não são relevantes e vão gerar toda essa preocupação, toda essa tensão que vai travando as coisas para você. Então, um resuminho aqui para você liberar a preocupação e você criar a sua vida a partir desse espaço de relaxamento são essas ferramentas. Verdade, isso é realmente relevante para mim? Como eu posso relaxar com isso? E o que eu posso acrescentar na minha vida para que isso se resolva com total facilidade? Ou o que eu posso acrescentar na minha vida para que isso seja totalmente fácil para mim? Ok? Espero ter ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários se fez sentido para você. Se inscreva no canal e aproveita e já deixa também a sua sugestão do que você gostaria de ver no próximo vídeo. Um beijo